Bom, vamos falar de GitHub Actions então, galera. Eu vou abrir uma janela anônima porque eu vou usar de exemplo as GitHub Actions do Elastic Press. Só que se eu abrir numa aba normal, deixa eu fechar isso aqui para liberar a RAM no meu computador. Se eu abrir numa aba normal, provavelmente vocês vão ver coisas que... Bom, primeiro que não é para ver, né? E segundo que vocês não vão ver em outros repositórios e pensar, caraca, o meu tá errado. Então vamos ver como é que é num repositório quando você está anônimo. O que é GitHub Actions para a gente começar? GitHub Actions é assim, quando acontece alguma coisa no teu repositório, você pode usar uma maquininha virtual, um Docker container, para fazer alguma coisa. Então, alguma coisa tipo o quê? Tipo assim, subiu uma coisa para branch master, trunk, do meu repositório e quero que isso suba para o servidor de produção. Eu vou ter uma GitHub Action que pega o código novo, faz alguma coisa e manda para algum lugar, né? Então, uma série de passos dado um evento, mais ou menos isso. Aí tá, quero criar minha primeira GitHub Action. O que eu preciso fazer? Todas as GitHub Actions vão ficar... Bom, para tu usar GitHub Actions, antes de mais nada, tu precisa de um repositório no GitHub, né, galera? Acho que ficou claro, né? Mas você vai criar uma pastinha chamada .github. Dentro da pastinha .github, você vai criar uma pastinha chamada Workflows. E dentro dessa pasta, você vai criar qualquer arquivo com a extensão YML, que a gente chama de YAML file. Esse arquivo YAML, ele não é um arquivo de programação, ele é um arquivo de marcação, que nem o HTML, só que a gente vai ver que ele é todo baseado em indentação. É isso, né? Então, deixa eu ver aqui um que é push deploy. Esse aqui é um bom exemplo. Então, ó, o nome é Publish New Release. Então, toda vez que eu ver a lista de GitHub Actions, a gente vai chegar nessa parte. Vai ser a Publish New Release. Isso aqui acontece toda vez que tiver um release do tipo publicado. Tá pequenininha a tela aí ou tá bom? Deixa eu aumentar um golinho aqui. Então, toda vez que no meu repositório GitHub acontecer uma publicação, um release que esteja publicado, porque você pode criar um release e não publicar, né? Deixar ele pré-release, uma coisa assim, draft. Então, toda vez que eu tiver um release publicado, eu vou executar os jobs aqui embaixo, beleza? Então, vai ser um new release, né? O nome desse job aqui. Essa action só tem um job, com uma tag. Então, é o new release que vai... Lembra que eu falei que starta um Docker container? Esse container, ele vai começar rodando com a última versão do Ubuntu. Beleza? Então, a gente está no ambiente Linux aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar o código do repositório. Aí você me pergunta, porra, eu não estou no repositório, para que eu tenho que pegar o código do repositório? A gente já vai ver que tem umas actions que você não precisa do código do repositório. Então, a próxima coisa que a gente vai ver é isso. E aí, pegou o código. Quando você cria release, você aponta para uma tag, né? Uma tag git. Então, aqui ele já vai pegar o código do repositório dessa tag. E aí ele vai executar uma ação que usa essa action aqui, usando essas variáveis de ambiente. Então, assim, daqui eu só quero que vocês entendam o seguinte. Aconteceu um negócio no repositório, o GitHub spawnou um container Docker, começou um container Docker, e nesse container do Docker está acontecendo umas coisas, beleza? Só o que a gente precisa até agora. Aí, antes que eu esqueça, a gente tem uma action que muita gente vem, abre issue, a gente faz uma pergunta e a pessoa nunca mais responde. E aí fica aquela issue parada lá. Em inglês a gente chama isso de stale, quando fica parado, água morta ali. E aí essas issues que estão paradas, a gente faz uma checagem todo dia, porque também dá para agendar, tá vendo? A gente faz uma checagem todo dia, e aí
se a issue tiver com essa tag aqui, repórter feedback, e faz 3 dias que a pessoa não respondeu, ela deixa uma mensagem lá. E aí, mais 3 dias, ela vai e fecha a issue pra gente. Então, nesse caso, a gente não precisa do código. E é por isso que aquele checkout do repositório é opcional. Porque tem uns cenários em que tu não precisa do código. É só lidar com aquele corno job de ficar olhando issues e pull requests e tal. Beleza? Por isso que de vez em quando tu não vai ver aquele passo de checkout. Agora, essas que eu mostrei, vocês viram que está usando actions externas, né? A gente vai falar de action externa daqui a pouco, mas antes eu quero mostrar uma que a gente fez meio que do zero. Deixa eu ver aqui. Acho que essa daqui é uma boa. Deixa eu ver. Essa é uma boa. Essa aqui é para buildar. Como é que é o verbo em português? Construir. É para fazer o deploy da documentação. Espera que eu já explico. Porque toda vez que a gente faz release novo, tem uma parte da documentação que é automaticamente construída. Ele pega, tipo, a gente tem um monte de chamada para apply filters no nosso código. E a gente tem um negócio que olha o código inteiro, pega esses apply filters e tem um doc block em cima. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá meio abstrato, né? Code. Porra. Mas não tem nada não. Essa base aqui eu conheço. Não é possível. Includes, classes, indexable post. Aqui vai ter um apply filters com certeza. Ó. Tá vendo aqui? A gente tem esse filtro, né? EP index posts args. E esse doc block aqui em cima. Aí a gente tem um negocinho que vai, através de todos os arquivos do repositório, para criar uma documentação em HTML. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. WP. Vou ter que clicar numa meia dúzia de coisas, mas a gente já... Ó, quer ver? Aí, esse cara aqui... Incrível, né? Aí ele não acha. Ah, porra, viu? Ah, não, é porque esse nome aqui ele é construído... Ele é construído assim, ó. Por isso. Aqui tá meio cagado, mas é porque a resolução normalmente não é essa. Então, perdoem aí a falta de quebrar aqui o negócio. Só que aí vocês viram, né? Ó, tem aqui... Eu acho que não é essa. Porra, cara, eu peguei exatamente a errada, bicho. Aí, olha... Enfim, post line, tá vendo? Post line 92 aqui, né? Mais ou menos. Ah, isso aqui é porque a gente mudou. Isso aqui é develop, tá? E essa aqui é da última versão, é por isso. Mas, enfim, a gente tem uma biblioteca que pega todos os apply filters e constrói. Isso aqui a gente tem que corrigir. Então, aí gera isso aqui. E esse deploy dessa documentação é que esse passo a passo está fazendo aqui. Então, vamos lá. Ó. Build docs, né? A gente tem como setar a variável de ambiente aqui logo em cima. Então, a gente está dizendo que node version é igual a 20. Lá embaixo a gente vai usar isso. E toda vez que o código for empurrado, push, sei lá, for jogado no trunk, que é a nossa branch de releases, né? A gente usa develop para ir jogando coisa nova. Mas quando a gente vai fechar a release, a gente puxa do develop pro trunk. Então, toda vez que o código chegou no trunk é porque a gente está prestes a fazer o release. Então, toda vez que chegou um código novo no trunk, ele vai executar esses passos aqui. Aí aqui tem, ó. Primeira coisa, pegar o código do repositório, né?
Só que aqui, nesse caso, eu quero que isso vá para um lugar especial, senão ele joga sempre na raiz. Mas eu quero que ele jogue num determinado padrão de pastas, porque eu preciso desse padrão de pastas lá embaixo. Aí, vou configurar a versão de PHP que eu quero usar. GitHub Actions já vem com PHP instalado. Tem uma página com todos os softwares disponíveis, mas a versão do PHP, se eu não me engano, está em 8.3 lá já. Só que a gente precisa de umas extensões, tá vendo? Aí a gente usa essa action aqui diferentinha. Então, tô com o código no lugar certo, tô com o PHP com a versão certa. Preciso rodar uns comandos no terminal. Então a gente vem aqui, ó, name, e aí é run. Aí é qualquer coisa que tu precise aqui. No caso aqui, estamos entrando na pastinha lá de cima, né? Aqui de cima, e rodando um Composer install. Aí, com o Composer rodando, eu vou startar o MySQL. Vem com o MySQL instalado, mas não vem com o MySQL rodando no container. Então aqui eu estou começando aquele MySQL. Vou instalar a WP CLI, que é para poder mexer no WordPress pelo terminal, né? Vou instalar o WordPress, tá vendo? Download do core, configurar e tal, ó, criando banco de dados, instalando e aí ativando o plugin do WordPress. E aí aqui eu pego isso aqui. A gente tem vários comandos de WP CLI personalizados, né? E aí, nesse passo, a gente constrói essa pagininha aqui, com todos os comandos e todos os parâmetros. Aqui a gente instala o Node. Lembra que a gente botou o Node version 20 lá em cima? Ó? Aqui em cima. Aqui a gente está usando env Node version, né? Instalou o Node. Aí vamos instalar os pacotinhos do Node com npm CI, né? Que é o npm install, só que para CI, que ele não precisa ficar verificando pacote por pacote. Instalou o gulp e aí roda o nosso scriptzinho de doc-block. Né? E aí, por fim, ele usa uma outra action para subir lá no GitHub Pages, que é esse lugar aqui, ó, github.io. Então, assim, vocês viram, né? Aconteceu um negócio e a gente fez uma pá de coisas usando esse Docker Container. Alguma dúvida até agora, galera? O Felipe falou assim, eu usei um GitHub Action uma vez para colocar labels específicas na issue de acordo com palavras específicas no título e descrição da issue. Bem útil. Bem útil. E é bem o tipo de coisa que a gente perde tempo quando vai fazer na mão e faz errado. Sempre alguém perde, alguém esquece. Se for automatizado, muito melhor. Deixa eu ver. Build and tag. Mais uma pro trunk. Aí... Bom... Fulano abriu um pull request. Esse aqui é um bom exemplo. Todo commit que ele enviar para o GitHub, tipo assim, criou uma branch nova, tal, fez 20 commits e subiu os 20 ao mesmo tempo, ele vai pegar o último e ver se tem alguma coisa. Nesse último aqui, ele rodou todas essas actions, que a gente já vai voltar lá para ver. E aí tem teste unitário, teste de end-to-end, que é o de ponta a ponta, né? Tem lint, tá vendo que a gente acabou de falar de lint? Tem lint automatizado e por aí vai. Vamos dar uma olhada nesse aqui de lint. Vou voltar lá para nossa pasta. GitHub, Flow, lint. Deixa só eu abrir lá aqui. Ó. Aqui o nome é linting, tá vendo? ES style lint. E foi de acordo com o pull request. Aí aqui, ó, linting, tá vendo? O nome aqui, linting. E foi num pull request, tá vendo? Se você enviar código, nesse caso aqui, né? Se você enviar código direto para a branch, ele também vai executar, mas também vai executar se você abrir um pull request para alguma dessas branches. No caso, ele abriu para develop, mas poderia ser também numa branch de release, né? 4.0.0, 4.1.0, qualquer coisa assim. E aí aqui, ó, tá vendo que tem linting ES style lint. É esse outro nome aqui do job, no caso, tá? Que também vai estar rodando numa máquina Ubuntu. Normalmente a gente roda essas coisas nas máquinas Ubuntu, tá? A não ser que tu tenha uma coisa muito específica, mas é difícil.
E aí, o que tem, né? Código de novo do repositório, botou aqui um cache do npm. Isso aqui normalmente, essa parte aqui, galera, normalmente tu não precisa se incomodar muito, tá? O ganho de performance é meio desprezível. A gente usa porque, no fim das contas, é mais rápido, mas não precisa muito, não. O que vale a pena tá mais para baixo. Botou a versão do Node que a gente precisa, né? No caso aqui, a 20 de novo. Aqui tem muito mais variável de ambiente, tá vendo? Isso aqui é útil porque às vezes você quer mudar todas as versões do Node em todas as actions, você não precisa ficar rolando, você muda tudo aqui em cima. Mas aqui ele tá botando. E aqui, ó, a gente usa em mais de um lugar, né? Node version para o cache, Node version aqui para o Node em si. Aí rodou o npm CI para instalar os pacotes e rodou o lint de JavaScript e o lint de estilo. E aí virou essa parada aqui, que no caso dele correu tudo bem, ó. Tá vendo? Cada um daqueles passinhos ele te fala como é que foi. Se eu tivesse logado, eu conseguiria ver o output de cada um. Eu vou mostrar para vocês depois num exemplo do meu site. Mas aqui, como eu não estou logado, ele vai mostrar só que foi tudo bem em cada passo. Então, ó, npm CI ESLint StyleLint. npm CI ESLint StyleLint. Tá vendo? Mesma coisa. Aí aqui, ó, teve o linting ES StyleLint e agora vai ter o linting PHP Lint. Vamos achar ele aqui. É para estar aqui. Linting PHP Lint, tá vendo? Vamos ver. E aí cada um dos passos, ó. Vamos ver. Checkout, né? Set standard stand-up cache directories. Set standard stand-up cache directories. Aí prepare cache composer cache, tá aqui. Set PHP version. Não, tô no errado. Set PHP version e por aí vai. Aí vamos continuar só pro lado de cá. Set PHP version, que foi o que a gente fez ali, né? Que era a versão do PHP com a extensão e tal. Instalou o Composer, que o nosso linter do PHP está sendo chamado pelo Composer. E aí ele vai rodar o PHP-CS, que é o nosso linter. Nesse caso, tem esse CS2PR aqui, que eu acho que é Code Standards to Pull Request. Porque se tivesse qualquer erro no código dele aqui, ele ia deixar anotado aqui. O que é muito útil. Se tem algum problema no código, ele já diz, olha, tem que corrigir tal coisa. Que também já evita um overhead de quem mantém o repositório ficar respondendo, tipo, isso aqui você precisa resolver antes da gente olhar e tal. Automatiza. Então, essa aqui foi uma GitHub Action de lint. Os exemplos disso aqui são muito úteis para quem tem repositório público, para quem mantém um plugin, para quem, né, tem esse cenário. Eu vou mostrar agora o do meu site, que é normalmente o tipo de coisa que vocês vão precisar. Eu só vou achar o meu repositório do GitHub. E se Deus quiser também... não, mas não é esse aqui não. Felipe Elias site. Galera, o meu site, ele é zoneado. Eu não tenho ambiente de homologação, não me julguem. Então, assim, vocês não vão ver, talvez, as melhores práticas nessa live, mas vai ajudar a entender como é que GitHub Action pode ser útil para o site que vocês mantêm. Eu tenho um blog, um post no blog, deixa eu ver se eu acho, onde eu detalho cada coisa. Felipe Elia, FTP. Esse aqui, ó. Vou mandar no chat e vou abrir para a gente olhar aqui também. Para você não usar FTP nunca mais na vida, só usar GitHub Actions com SSH. A gente vai... O meu é parecido com isso aqui e a gente vai dar uma olhadinha. Então fica o link aí para quem quiser olhar o código depois com calma. Eu gero a chave SSH, falo como é que é para setar no Cloudbase e tal. Mas aqui a gente vai ter no GitHub Action mesmo. Ó, é tudo meu aqui, né? E sou eu sozinho.
Então, às vezes, eu puxo o código direto para trunk mesmo e vida que segue, tá? E aí ele faz deploy direto em produção mesmo. Aqui, ó, deploy to vultr. Vamos ver quais são os passos. E aqui vai ter também o deploy, tá vendo? Só tem um, que é só o de deploy, e é o deploy que rodou aqui para vultr, beleza? Que é onde eu hospedo o meu site. Aí aqui tem Node Version, que é igual aquele outro lá, e aqui uns segredos, ó. SSH User e SSH Host. Como eu subo os arquivos via SSH, eu preciso que aquele container do Docker tenha acesso a SSH. E para ter acesso a SSH, eu preciso daquele par de chave público e privada, sabe? Então, a gente vai ver um passo aqui onde eu crio a chave, mas para não deixar a chave direto aqui no texto, vai que sem querer eu boto o arquivo público e tal, ele tem essas settings aqui, ó, secrets and variables e actions, tá vendo? E aqui eu tenho guardadinho o SSH host, o SSH key e o SSH user. E aí eu só trago para cá nesse secrets ponto. Evita de você botar senha, essas coisas direto aqui nos arquivos de texto, entendeu? E daí eu vou usar env.sshUser lá embaixo. Ou só SSH-user. E aí os passos, né? Puxou para o trunk, né? Minha branch principal, vou fazer o deploy. Então, deploy to vultr, que é o nome aqui. Primeira coisa, peguei o código do repositório, né? Setup job. E aqui a gente vai ver o output, ó. Current running version e tudo que ele fez e tal. Fez o checkout aqui, setup node e terminou. Perdão, isso aqui ele está só criando a máquina. Aqui é o git clone, vamos chamar assim, né? O que ele está pegando o conteúdo do repositório. Aí ele pegou muito bem ali o conteúdo do repositório, eu vou instalar o Node 20, certo? Que é a minha variável aqui de cima, ó, Node version, Node version, Node version. Instalei aqui, tudo de boa. Vou buildar tudo. Aí aqui ele vai ter um monte de output. Mas vamos ver o que eu estou fazendo aqui primeiro. Make build. O que é o make build no meu caso? Eu tenho um arquivo make aqui. Makefile build. Um jeito enorme de chamar um shell, né? Não sei por que eu fiz isso, mas... E aí aqui eu chamo este cara. Então, nesse passo... Cadê? Nesse passo, eu estou chamando, em última análise, este cara. O que esse cara está fazendo? Instalando os pacotes de Node e rodando npm run build. Depois eu entro num pluginzinho que eu criei, chamo o Composer, entro num outro pluginzinho que eu criei e chamo o Composer. E é isso. Esse npm run build, ele vai estar aqui. Vamos ver o que tem nele. npm run build. Aqui, ó. npm run build, workspaces, if present. Aí eu tenho dois workspaces, né? Um para o tema e um para esse plugin. E aí ele vai chamar o npm run build de cada um. Aí vamos seguindo, né? Chamei aquele build, Bom, aí agora, o que está acontecendo? No meu container, eu estava com os arquivos iniciais do repositório, certo? Agora eu estou com os arquivos iniciais do repositório mais o que foi chamado do Composer, mais o que foi chamado do npm. Então eu tenho uma versão construída do site no meu repositório Docker, já com tudo que eu preciso. E aí eu tenho que pegar esse monte de arquivo, né? Os arquivos do repositório, mais a pastinha vendor lá do Composer, mais alguma coisa de Node Modules que eu preciso para subir para a produção, e vou jogar para o meu servidor. Como é que eu vou jogar para o servidor? Usando um rsync. Só que para eu me conectar com rsync, eu preciso me configurar um acesso SSH. Eu explico tudo isso em detalhe no post, mas assim, SSH é um jeito de você acessar o terminal de uma máquina remota. E aí você precisa de uma chave, né,
que tem um par, né? Chave pública e chave privada. E aí, o computador alvo tem guardado a tua chave pública. E no teu computador, tu tem a tua chave privada. E aí, quando você manda um comando, né? Ele vai ver se aquele comando condiz com a chave pública que ele tem guardada lá. Mais ou menos assim que a SSH funciona. E aí, só que na minha máquina eu preciso ter a chave privada. No caso aqui, eu preciso que a chave privada esteja no Docker Container. Beleza? Então, eu tenho essa chave em formato texto num segredo, lá onde eu mostrei, e aqui eu vou pegar aquele segredo e transformar num arquivinho. Então, ó, eu pego o conteúdo da chave e jogo para um arquivo chamado deploy.key, configuro o acesso para esse arquivo, né, para ser só 600, não deixar muito aberto. E aqui eu jogo esta configuração de SSH no meu arquivo de configuração, para quando eu quiser me conectar com um host chamado Vultr, ele usar o host e o user que eu configurei lá nesses segredos aqui. No final desse passo, eu tenho um jeito de conectar o meu Docker Container com a Vultr, né? A minha máquina-alvo de produção. E aí, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os arquivos daquele pacote construído e jogar para esse servidor. Esse comando é o rsync, tá? Então, aqui eu estou falando, ó, rsync, deleta se não tiver, um monte de flags e tal, mas dessas pastas. Então, eu tenho o meu tema e alguns plugins que eu tive que construir para o meu site. E aí ele conecta lá com o usuário, host, né, e o destino, que está aqui embaixo. Ó, tá vendo que toda vez que você usa env.tananã é uma variável de ambiente, tá? Você tem alguns jeitos de setar variáveis de ambiente. Essas variáveis, tipo destination, env.destination, é uma variável de ambiente que eu criei aqui embaixo. Então, ela só desse passo aqui. A sshhost, env.sshhost, é uma variável de ambiente que eu criei cá em cima. Essa sshhost, ela está disponível para todo mundo embaixo, tanto que eu estou usando aqui e usando aqui. E aí, subi tudo, né? Os arquivos todos para o servidor alvo. Eu vou limpar o cache. Então, eu me conecto via SSH com a Vultr, entro na pastinha do site e chamo um comando de WP CLI. E aí, no fim, eu fiz o deploy e limpei o cache sem entrar em nenhuma interface. Isso é a aplicação mais prática de GitHub Actions para agência. E aí, com isso, você não precisa de FTP. Se teu site, por algum motivo, sei lá, foi invadido, alguma coisa, tu consegue reconstruir só usando o repositório. E fica muito mais limpo, né, galera? Porque você consegue criar um workflow do tipo, eu estou trabalhando e vamos supor, o Dexter está trabalhando. Aí, para eu não subir uma coisa em produção e o Dexter subir outra e dar um conflito, quando a gente mexia com FTP, isso acontecia direto. Tô eu mexendo no funções.php. Aí tô mexendo na parte de cima do arquivo. O Dexter tá mexendo no final. Se eu pegar o FTP, baixar a versão que tá lá e subir de volta, pode ser que o Dexter, quando já tenha feito o download, quando subir a dele, ele sobrescreveu o que eu tinha feito. Acontecia muito com FTP. FTP para deploy é a pior coisa que pode acontecer. Assim, já tem uns anos que isso não é usado mais por agências sérias por um motivo. Então, com o Git isso nunca vai acontecer, porque só tem uma versão do código em uma branch. Então, se eu mexer no começo, o Dexter lembra, então, se eu mexer no começo do arquivo e subir para a branch, o Dexter não vai conseguir subir o código dele, a não ser que ele ou não tenha mexido no que eu mexi, e o Git vai fazer aquela alteração automática, ou se ele, sem querer mexer no que eu estava mexendo, ele vai ser obrigado a decidir qual é a versão que vale. E aí vai subir para a produção uma versão com tudo que todo mundo fez. Então, assim, mais um motivo para usar GitHub Actions, né, além de pô, você é uma mão na roda, né?
Gente, GitHub hoje é de graça para todo mundo, tá bem facinho. Todos os grandes players de Git no mundo têm alguma coisa parecida. GitLab tem uma coisa parecida, GitHub, Bitbucket, se não me engano, também tem. Então, assim, não tem desculpa para não usar essas automações, né? E ficar fazendo coisa na mão que sempre vai dar errado. Tudo que puder não fazer na mão, melhor.